Fala, pessoal! Segundo episódio do ano e não poderia ser com uma pessoa diferente. É uma pessoa que eu amo de paixão, uma pessoa menos regras, uma das pessoas mais alegres que eu conheço. E ó, a gente vai começar o ano falando aqui justamente sobre essa vida mais leve, com menos regras. Maria Cecília. Que prazer estar aqui, Rê, minha amiga psiquiatra maravilhosa que eu amo. Obrigada, viu? Obrigada, Rê. Diretamente de Brasília. A gente se encontrou, assim, foi um encontro, né? Foi. De alegria, de querer viver bem, né? Viver leve. Foi. Foi tão bom, gente. Essa mulher aqui, você não quer sair de perto dela. Porque ela é um furacão. Você é o furacão. 2 furacões juntos, onde a gente para, né? Mas sempre deu bom, né? Sempre deu bom. Olha só, a gente ficou amiga por questões de trabalho, enfim, né? A gente se conectou e tal, mas deu essa liga maravilhosa. A gente viajou juntas aí, essa coisa de viagem também é sempre uma oportunidade, né? Itália. E aí ela me deu este livro, a versão anterior pra ler, que é o Menos Regras. Sim. Aí pronto, né? Aí eu voltei lendo no avião. E aí a conexão já foi... Porque eu já tinha convivido e já tinha visto que era menos regras mesmo. Aplicado na vida real. Isso é muito interessante, porque quando eu te passei o livro, eu falei assim, vai pegar, vai pegar. Vai dar match. Porque, gente, porque assim, a gente se conheceu profissionalmente e os colegas conhecidos falavam, né? Olha, você precisa conhecer a Rê. A Rê, ela faz de tudo um pouco, é uma energia. Aí você bate o olho, você tem a sensação que ela é uma coisa, mas ela é também outra coisa. Ela é muita coisa ao mesmo tempo. Eu falava, meu... eu preciso conhecer, eu preciso... Porque é legal isso, né? Quando uma ideia, né, bate com a nossa vivência, né? Sim. Assim. Não, mas foi assim, eu lendo seu livro. Você lembra que eu descrevi tudo depois? Eu falei, gente, eu tô me sentindo muito bem lendo esse livro. Tem alguém que me entende. Tudo de bom. Porque é isso, né? As pessoas têm essa coisa assim. Ou a Rê é gostosa tal, só que ela é superficial. Não. Ou ela é a que administra a empresa, é cabeça, que faz projeto. Parece que não consegue juntar as pessoas, que tem várias faces, várias... Né? A gente muda o tempo todo na vida e pode ser muita coisa ao mesmo tempo. Você já viu como a gente fica buscando esses quadradinhos, como tá aqui na capa do livro, os quadradinhos? Pra se sentir à vontade, né? Você trouxe muito isso da tua experiência, né? Experiência clínica, de vida, de 20 anos atendendo as pessoas, sofrendo porque estão num quadrado, precisa se definir, sabe? Peraí, eu tô aqui num casamento, eu preciso manter mesmo sendo infeliz, eu tenho que, sabe? Quanto que a gente sofre por isso, né, Rê? Você deve ter sofrido, assim, né, na sua trajetória de ser tudo isso, né? Muito. De preconceito mesmo, julgamento. Assim, a gente tava conversando antes, a gente almoçou juntas. E eu tava contando pra ela que eu tive um professor de matemática, né, que dizia pra mim que eu tinha que ser artista. Porque ele falava, se você não for artista, você vai ser incompreendida por querer ser diferente, por usar roupas diferentes, por se expressar de forma diferente. Mas ser artista pra você é um quadrado, né? Então, é a sensação de não ser aceito em outro lugar com a sua personalidade. Sim. Não dá pra ser empresária artista. Não, isso não comporta, não né? Comporta, não Olha pode. só, não deixa... É engraçado isso. Até nesse ambiente, por exemplo, de artista, um ambiente livre, eu vejo que tem regras, né? Assim, Tem um ambiente tão livre assim, se for parar pra pensar. Tem só são limitações diferentes. Ali. Né? Isso, olha que interessante. Limitações diferentes. E a gente quer essa ilusão que, né? Sou livre. Eu faço tudo que eu posso. São muitas ilusões. São muitas ilusões. Me fala uma coisa, quando que você escreveu a primeira versão? Olha, a primeira versão foi na pandemia. Porque, né? Pandemia... Cada um fez alguma coisa. Aquele momento ocioso. Bom, você escreveu um livro, que bom. Eu sempre quis escrever esse livro, sempre. Desde que eu entrei em contato com a terapia comportamental, com os pacientes, eu comecei a quebrar minhas regras. Que para você ser um bom psiquiatra, um bom terapeuta, você tem que focar na pessoa. E não no que você acredita que é melhor para a pessoa, no que você traz. Aí eu fui quebrando. Ó, eu sou goianinha, né? Goiana do interior de Goiás. Que gosta de comer o quê? Piqui. Arroz de piqui. Você vai me convidar pra comer o arroz de piqui, eu quero ver. Você vai gostar, você vai gostar tanto. Você vai gostar de arrotar piqui.
O Eu tô cheiro. com dúvida, viu? Não, gente, piqui, vai. Ela me contando pra tentar me convencer que era bom, foi o melhor. Aí você passa o dia inteiro arrotando e lembrando. E lembrando. Daquele cheiro. Ah, não, tá maravilhoso. E tem espinho. Agora eu não posso viver sem E piqui, você não certeza. pode morder. É. Porque tem espinho Como que é? dentro. Só Como tem que esse come? detalhe. Não, o negócio tem espinho dentro. Mas como que come? Aí você vai... Roendo. Você vai roendo. Roendo com Mas como cuidado. faz arroz com esse pra negócio? Não... Tá bom, mas enfim, voltando. Mas é interessante falar do piqui, porque assim, ó, olha só, vamos fazendo a conexão. Eu gosto de piqui porque eu como desde criança. A nossa construção é algo muito forte, assim, né? Que tá muito na gente. Nossos limites, o que a gente gosta, não gosta, vem de uma construção. E é difícil, por exemplo, você que nunca comeu piqui, gostar do piqui como eu gosto. Uhum. Entende? Olha, isso fala muito no livro, assim, sabe? Tipo, de acordo com como eu fui construída, tem coisas que eu não consigo, que é limite também. Que, né? Eu me limito. Tem coisas que pá, eu posso desenvolver, você vai desenvolver. Vontade de Eu comer não duvido, piqui. sabe por quê? Comida japonesa é assim. Japonesa não é assim? Você A vai se primeira vez que eu expondo, fui é comer, verdade. meu pai me levou, eu não queria decepcionar ele. O que você achou? Eu falei, nossa, uma delícia, pai, amei. Era um peixe e uma coca Nossa, inteira. amei. Aí a segunda vez que ele fez pra me agradar, você gostou tanto do japonês que a gente vai de novo. Aí eu novamente, querendo Olha agradar. essas prisões, hein, de agradar. Querendo agradar meu pai, você Deus. sabe, né? Sim. Tem toda a questão, né? Da Sim. síndrome do amor negativo, enfim. E aí, de tanto insistir, hoje eu sou, assim, apaixonada. Eu amo japonês. Então tem Eu vou ter coisas que a insistir no gente piqui, assim, conquista. sabe? É. Vou ter que ir muito lá pra Muito, Brasília, pra exposição, Goiânia, pra, né? exposição. Mas a chave da questão, você falou pra mim, você me fala sempre, eu gosto muito da experiência. É. A chave de mudança é a experiência. A gente fica aqui na permitir, teoria, né? a Testar. gente fica, será? Será que pode ser bom, não ser bom? Vai pra vida, experimenta, sente, é isso, não é? Exposição é muito profundo, muito profundo. É a base da terapia comportamental, é vida, é vivência, assim. Não é ficar viajando, não. Imaginando, entendeu? E aí você se deparou com toda essa questão Isso. clínica. Clínica, terapia, a possibilidade da gente se libertar, eu quebrando minhas regras. Tanto que o primeiro capítulo, tá, gente? Até tem umas pacientes minhas que começaram a ficar um pouco chocadas, assim. Umas pacientes, né, mais velhas, que tem uma coisa de... Né, porque começa para quebrar mesmo, assim, é a história de um amante. Amante manchada. Porque amante tem ainda na sociedade uma coisa assim de feio, de negativo, né? E a ideia do capítulo é você entrar nesse mundo da amante e torcer por ela, né? Não torce, a gente Marina torce Mendonça, por ela. sei lá, não é ela que fala que amante não quer ser amante. Que quer ser amante. Não quer, ela Não quer ser, né? Ela quer ser... Aconteceu, se envolveu. Sim. Gente, não é? Isso. Pode acontecer. A gente se culpa demais. Culpa demais. Aí Tudo começa a pode chicotear. acontecer. Ai, meu Deus, mas como se envolveu, gostou, não sei. Sim, acontece, muita coisa acontece, né? Que a gente, como eu lido com isso, que é o ponto. O que eu faço com isso? E não assim, E o é julgamento, você fala muito da errado. sociedade, o julgamento pra Sociedade, mulher julgamento. trair, o homem trair. Nossa, isso é uma regra terrível, né? A regra machista, né? Bacana. O homem é... Tanto que a gente tá cheio de regra, né? E não percebe, assim. E vai ditando como a gente sente as coisas, como a gente julga o outro, né? A regra tá em tudo ali. Eu lembro de uma coisa que você me falou, e isso me marcou. Assim, acho que eu não sei se eu já te falei isso, mas eu acho que não. Não foi diretamente pra mim, a gente estava conversando e tal, e você comentou comigo que você tinha muita empatia pelos seus pacientes. Sim. Falando sobre medicação também. Sim. Falando sobre efeito colateral Sim. e tal. E você falou, eu tenho muita empatia pelo meu paciente. Sempre me preocupa, assim, poxa, se eu vou passar essa medicação, o que essa pessoa vai sentir? Porque não adianta tratar uma coisa e prejudicar a outra. Perfeito. E eu vi tanta verdade naquela sua colocação que eu falei, cara, que especial isso. Acho que tem essa tua vivência de ir se desprendendo das coisas. Porque, às vezes, tem muitos médicos que querem resolver o problema, né? Tirar da frente. Então, vamos tirar... Sim. E esse olhar do outro, né? O que o outro vai sentir, o que ele precisa, que cada um é tão individualizado. né? visão holística de saber... Holística, é isso. Não adianta, por exemplo, e aqui no livro eu falo, quer dizer, você tem que fazer atividade física, a pessoa nunca fez na vida e ela tá deprimida. Tipo, meu Você Deus. tá ajudando muito. Você tá ali, você tá colocando muito para ela essa individualização, né? Fala assim, o que ela consegue fazer hoje? É uma coisa pequena para você, mas para ela é muito. Então, assim, isso... E aí eu queria trazer isso, assim, tipo, trazer de uma forma bem acessível
mas que trouxesse essa humanidade, assim, de respeito com cada um, o limite de cada um, o que cada um consegue, até para a gente ter menos julgamento na sociedade, que a gente está na fase de muito julgamento, né? Muito. De muito colocar o outro no quadrado, é assim... Isso eu acho interessante que você falou. Nós estamos numa fase de muito julgamento, polaridade, uma série de coisas. E, ao mesmo tempo, nós estamos no movimento de inclusão, de discussão. Então, assim, muito louco isso, né? Muito louco. As duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Parece que... Eu acho que sempre a gente tem que ir para um extremo para chegar no equilíbrio. Sim. Então, acho que a gente está indo para os dois extremos, né? O extremo conservadorismo, o extremo... inclusão e todas essas questões, até a gente chegar, não, peraí, o que é o que funciona para todo mundo? Como que a gente se respeita? Como que a gente vive em harmonia? A gente está aprendendo, muito louco as né? pessoas não poderem ser elas mesmas. Sim, sim. Mas é interessante que, na medida que as pessoas estão se assumindo, sendo elas mesmas, como você falou, é um pêndulo, né? Vem essa liberdade e vem uma resposta conservadora, né? Porque assusta, né? Assusta. É tudo muito novidade. Peraí. Não. Que história é essa de bissexual? Tá agora as coisas da sexualidade. E essa geração meio novinha, assim, não tem tanta repressão como antes. Então, eles estão se manifestando muito mais e tal. E aí vem todo o movimento anti, né? Eu acho que isso faz parte ali, né? Mas, de forma geral, eu sou otimista. Você não é otimista? Eu acho que a sociedade está super desenvolvendo, gente. As discussões que a gente tem hoje, né? Não é? Eu brinco, eu acabei de voltar da Bahia, né? E aí eu brinco que... Falo, gente, na Bahia não tá chegando o apocalipse, não são os piores momentos que a Terra já viveu, o ser humano não é o pior, não, lá é axé, tudo leve, tá todo mundo curtindo. E eu faço muito essa reflexão, assim, a gente escuta muito e hoje o acesso à informação é tão grande que a gente é bombardeado por tanta notícia, assim, e o ser humano se apega mais às notícias ruins e tal, que eu fico pensando, não, mas peraí, a gente já foi muito pior do que a gente é hoje. Gente. Tipo, a gente tá chocado, a gente tem 2 guerras. E é pra se chocar mesmo. É horrível. Mas a gente já viveu em guerra no mundo inteiro. O planeta todo em guerra. Todo mundo tentando pegar seus territórios. Sim. Guerra fria mesmo, dos caras irem com arma, né? Espada, sei lá. É tão legal olhar a história, então, né? De certa forma, a gente evoluiu tanto, porque hoje a gente se dói, hoje a gente olha e fala, não, eu não concordo. A gente vem lutando por um mundo melhor e vem acontecendo. A gente nunca teve tão pouca distorção, a gente não teve tão pouca fome, apesar de falar, cara, ainda tem tanta fome no mundo, cara, meu, que absurdo. A gente tá em 2024, e aí... Sim. A gente vê que não, peraí, olha pra trás. Olha de onde a gente veio. Ai, a história própria história da ajuda. China. Eu tava louca pra ir pra China no passado. E aí, enfim, todas as questões que aconteceram no ano passado, eu acabei não indo. E a gente, às vezes, tem a perspectiva de que, poxa, o chinês trabalha demais, ele é explorado. Sim. E o que as pessoas muito falam é assim, vai pra lá, o chinês tá feliz. Olha. Porque da onde ele saiu pra onde ele tá hoje é muito melhor. Olha só. Então, a nossa perspectiva, né? Do brasileiro, que vive aqui na bolha do Brasil, que é muito mais amplo, que tem toda essa legislação trabalhista, que já caminhou muito. E abre parênteses, a gente sabe que o Brasil é um continente gigante, que tem regiões que não é 100% assim, enfim. Mas pensando de forma mais generalizada, a gente fala, poxa, né, uma exploração. E aí você se pega olhando, tá, mas para ele não é. Pois é. Mas é isso, a gente mede demais o outro pela nossa nossa regra, experiência, né? Com a nossa régua. Eu já estudei muito. A gente está coincidindo aqui falando. Mas é isso, né? E isso dá muito equívoco, né, cara, no dia a dia, assim, sabe? O que o outro precisa, ou julgando um comportamento. Ele vem de outro lugar, né? Irmãos, gente, irmãos criados no mesmo contexto, família. A mãe de um é outra mãe do outro. Que é outro momento de vida dela. O primeiro filho, ela tá ali assustada, não sei o quê. O segundo já... Então, assim, como é que você compara pessoas de famílias? Por isso que casamento é um negócio complexo, né? Complexo. Cada um vai dividir a vida, 2 pessoas que vêm de históricos tão diferentes, né? Enfim, traumas. Outro dia eu te perguntei, não foi? Você faz terapia de casal? Adoro. Quer dizer, é uma luta, né? Mas eu adoro. Adoro, mas é isso, é conciliar isso, né? Peraí, você vem daqui. Na verdade, terapia de casal é isso, é propiciar que um olhe pelo olhar do outro. Na hora que a gente consegue isso, assim, é mágico. Fala assim, peraí, então você faz isso por isso? Pá!
É incrível, é incrível. Não, eu fico imaginando pra você que fica assistindo assim. Você já sabe tudo, né? Você já entendeu ali todo o contexto de tudo. Mas você fala, vamos ver o momento que cada um vai cair a ficha. Isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente sabe o que a gente deveria falar, ou sabe o que está acontecendo, mas tem o tempo de cada um. Sim. É isso que você diz, para ele chegar até lá. A gente quer que o paciente chegue até lá, né? Você não entregar pronto, você entrega assim, ele fala assim, tá, tipo, não pega. Não conecta, né? Não conecta. De repente nem acha que é aquilo mesmo. Não é aquilo, não é. Então deixa, né, a pessoa chegar, um momento, né? Isso na vida com tudo, assim, né? Educação de filho, né? Às vezes tem isso do pai fala isso. Tem um capítulo que é só de educação infantil, tá, gente? Que tenta ver essa construção mais focada na pessoa e não na sua regra. Tipo assim, tem muito pai de adolescente que fala, mas eu sei que ele vai ser infeliz nesse curso. Não vai dar certo, doutor, não vai. Primeiro que você não sabe, né? Tem cada curso hoje diferente aí, né? Não vai dar dinheiro, direito, não vai dar certo. Vai dar dinheiro, ou ele gosta de dinheiro. Ele gosta de dinheiro. Ele gosta do bem bom, doutora. Ele vai querer fazer... Tá, então se ele sentir que não tem o retorno com esse, ele mesmo vai procurar outras fontes. É isso, deixa a vida. Mas é muito agoniante para as pessoas, né? Deixar a vida acontecer assim para o filho, né? Ele quer antecipar. Isso gera mais conflito e tudo. Pra todo mundo. Pra né? todo mundo. Porque E a tem gente essa chegou coisa- na ideia vivendo, né? Ele chegou na experiência vivendo. Aí o filho não viveu. Como é que ele vai sentir, saber, né? E todo esse impacto da educação do filho, quando tem essa coisa do 0 aos 2 anos, não tem? Que é um momento gente, mais... olha, infância é delicado mesmo, assim. Por quê? Do ponto de vista neurobiológico, assim, a gente é muito flexível. Os neurônios todos ali bagunçados. Não sei o quê. Aí é um monte de neurônio que vai morrendo, entendeu? Alguns, e vão fazendo as vias. Olha que doido, de acordo com o ambiente. Então, o ambiente, a interação é muito poderosa. Então, se eu fortaleço uma via, aí os outros neurônios morrem, aí faço uma via. Então, tem tanta coisa que a gente constrói na infância que na vida adulta a gente fala, cara, eu queria ser diferente, mas não consegue, muitas vezes. Quer dizer, tem que fazer terapia, né? Mas tipo isso que você falou, o comportamento lá do seu pai, de corresponder. Cara, é um comportamento que eu vejo muito, assim. Sim. Meninas super, né, boazinhas, meninos que, pai, tal, corresponder. Depois começa a corresponder à vida, às pessoas. Todo mundo adora, né? Todo mundo adora alguém que corresponde. E fica preso nisso, né? Não consegue sair disso. Falar um não quero, não posso. Ou nisso eu não sou bom, ou, né? Não consegue, né? Vai ficando ligado Vai ficando nisso, preso, né? Não, a infância é ouro, assim, até 10 anos. É ouro. Aí depois, ainda tem muita flexibilidade até 20 e poucos anos. Ainda tem muito, 25. Tem a vida toda. A gente faz neurônio a vida toda. Só que assim... Tem salvação, então. Tem salvação, gente. Há uma luz. Há uma luz para todos. Não vamos ser pessimistas, não. Não, a gente sempre pode mudar, né? É lindo isso, no consultório, ver... Gente, eu tenho uns casais, umas senhoras se separando, assim, com 65. Eu falo, meu Deus. Não pode ficar muito perto da chat. Não. Senão... Parece que eu sou... Apocalipse da separação. Não, gente. A gente trabalha para as pessoas se entenderem. É que tem hora... É que nem sempre dá, né? Tem que ter sentido a vida. Tem que ser bom, né? E tem uma geração que não se permitia se divorciar, se separar. É isso, eu tô citando esse exemplo por isso. Sim. Fica mais preso na regra social, tem que ser assim, na regra religiosa, na regra... E a vida vai passando e as pessoas vivendo mal, né? Muito triste pensar isso, muito. Né? É isso que a gente trabalha no dia a dia, né? Para elas conseguirem ver um pouco diferente, assim. Terapia é isso, né? É abrir, né? As possibilidades. Falou, eu acho que é assim, tem que ser assim. Olha, pode ser assim, pode ser assado. E às vezes a pessoa na terapia fala, tá, pode ser, mas eu não dou conta. Então vamos fazer isso aqui ficar bom, hein? Vamos fazer isso aqui ficar o melhor possível. Sempre tem uma saída melhor, né? Sempre Sim. tem. Nem que seja ficar na regra. Esse estigma que se fala muito assim, tipo, não, terapia é muito difícil, dói. Vamos lá, esse é um tema né? legal, E hein? tem também todo eu não preciso. Tem ainda muita resistência, né? Tá mudando, né? Tá mudando. Tá mudando, né? Hoje Tá. as pessoas falam... Não, quando eu comecei na psiquiatria, Ribeirão Preto que eu fiz, né? E aí é pequeno, né? A cidade você encontra no shopping, todo mundo vai pro shopping. Aí as pessoas falavam, essa aqui é minha médica. Ai, sumir.
Eu mesmo já me escondia dos pacientes, sabe? Encontrava, já vi. Mas posso falar que até E agora hoje... mudou. Até hoje tem isso? Tem, porque eu comecei a fazer terapia online, porque coincidiu com o momento que eu tava com influenza e tal. Consegui um encaixe lá, me indicaram a minha psiquiatra. E aí eu gostei da consulta online e acabei que fiz online. Até hoje só fiz uma presencial. E nós nos encontramos, por acaso, num aniversário de amiga em comum. E aí eu fui apresentá-la pro meu marido e para as pessoas que estavam junto. Aí eu falei, gente, essa aqui é minha psiquiatra, não sei o quê. Aí ela falou assim, eu não falei nada, porque tem gente que não gosta. Olha só, Aí eu a falei, gente não, fica tenho orgulho de pouco. falar que você é minha psiquiatra. E as pessoas hoje estão com mais orgulho de falar. Elas Não é? elas me cumprimentam. Cecília, tá. Mas a gente espera mesmo. A gente tem esse hábito. A gente fica na nossa, assim, não chega... Respeita, nem todo mundo, vamos de ver repente, até quer onde falar. vai. Mas depois da pandemia, normalizou muito isso, né? Muito. A pandemia realmente trouxe... As pessoas já estavam bem adoecidas, né? A pandemia deixou tudo muito... Muito escancarado. Escancarado. E agora elas falam bem mais natural, assim, na minha terapia, com orgulho, né? Esse cara é terapeutizado ou não é? Senão nem entra. Várias amigas falam assim, Agora põe lá no tem, Tinder, faz A terapia. lista de desejos de relacionamento mas já, né? Então, maravilhoso. esse aspecto subiu. Agora, a terapia dói no sentido assim, mexe, né? Com que você já está habituado, né? Eu sou acostumada com o meu jeito de ser, então muitas vezes a gente questiona, né? Mas não é para doer, no sentido, isso eu acho algo que precisa mas mudar. as pessoas não falam isso? Falam, não, terapia vai, vai entrar em contato vai separar. com os... Não, gente, olha, reforça. Não tem isso. A gente já estava Não, ruim. você já salvou muitos casais e já Muitos. separou alguns Isso, casais, é assim. o que for melhor pra pessoa. Mas assim, essa ideia de que tem de sofrer, também a gente tem que questionar, que é uma terapia mais antiga, essa ideia do terapeuta que vai lá, estilafe, olha só, na verdade você é um narcisista, sabe? Eu não aguento isso, de pôr rótulo nas pessoas, sabe? Sim. Existe uma linha Eu acho que gosta muito de... legal essa linha nova. Não, muito, gente, muito. de compreensão. Tanto que a minha psiquiatra falou, eu não dou diagnóstico, eu trato sintoma. Nossa, olha isso, né? Você, é a Rê. A Rê que tem isso, que tem aquilo. Quais são os agentes estressores do momento? O que você não está conseguindo lidar, Dinâmico. tal. Então, eu acho que Pois é eu uma tento nova fazer perspectiva. isso. No consultório, eu falo no livro. A gente está passando pelo livro. A Rê está aqui tomando o Lógico, livro. gente. Mas eu falo Mas é isso porque no eu livro. recomendo muito. Não, aliás, né? Eu tive a honra Ai, gente, de fazer o eu que prefácio da tive a segunda honra. edição. Prefácio, claro. Foi incrível, com muito orgulho. Porque a Rê leu o livro. Esse livro é necessário, não é verdade? É que ela leu e escreveu pra mim um zap que era um prefácio, entendeu? Tudo que eu queria no prefácio. Porque eu quis comentar cada Ela entendeu, ela tintim. entendeu mesmo. Porque assim, sabe quando a pessoa pega assim... Não, porque muito também eu me identifiquei, eu tem me senti isso, tão bem lendo. Eu falei, acolhida, né? Um ficou abraçozinho. quentinho. Eu falei, ai, que bom. Perfeito. Aí você falou assim, como é que é esse prefácio? Quando você já escreveu. Tipo, espontâneo, assim. Lindo. Mas eu tava falando, assim, da questão do diagnóstico. Eu falo assim, olha... A gente vê a história da pessoa, a infância, como ela foi construída, como ela interage hoje no mundo pelo que ela recebeu. Aí chega no final da consulta, eu juro pra vocês, fala assim, tá bom, doutora, adorei. Mas o que eu tenho mesmo? Adorei, Todos, adorei. Nossa, olha, faz todo sentido. Mas qual que é o CID, né? O que eu tenho aqui mesmo e tal? E eu falo... Como que resolve, né? Mas eu falo assim, olha, é uma ansiedade generalizada, é isso, a gente fala. Mas é bom para pesquisa, desenvolver remédio, classificação é legal. Mas é isso, nós somos únicos, né? Cada um, né? No mundo, assim, é muito Tem legal. muito diagnóstico psiquiátrico que não é assim, né? Tem É de diagnóstico segmento, que leva nossa, anos, às bipolaridade, às vezes você acha que é uma depressão, trata, a pessoa te surpreende, chega assim, uhul, eu vou dominar o mundo, aí você, calma. Aí Calma, você a gente pensou, vai pera. mudar esse diagnóstico aqui, né? Então, assim, é longitudinal, né? No tempo que a gente define. Mas a verdade é que pra mim, pra gente, precisa de algo individualizado, né? O que funciona pra você, né? Sim. E isso pode ser tanta coisa, Rê. Pensa o que funciona. Pode ser igreja, pode ser uma numerosa. Então é que eu tava zoando a Gente, Rê a gente aqui, ó. mudou o nome aqui e eu logo que cheguei perguntei
Falei, não, a gente fez uma numerologia e tal, o que você acha? E Eu ela, sou assim. ah, bacana, eu respeito. Eu respeito. Aí eu falei, mas você não acredita? Não tem comprovação científica. Não, veja bem, civilizações antigas, já você assista o episódio antes do seu aqui, que Vou assistir, explica, vou assistir. Eu quero- explica de onde veio a numerologia, o eu mapa preciso astral. entender. É porque assim, ao mesmo tempo em que eu acho assim, funcionou, bora, né, para você, acredita, ao mesmo tempo isso é perigoso, né? Porque essa área de saúde mental, então, eu tenho receio da gente saindo muito da ciência, entende? E aí a gente tem aquelas pessoas que abusam, né, dos outros, assim, esses líderes, esses gurus, né? Que, aliás, você fala muito sobre Fala isso. muito sobre isso, porque você acaba ficando um pouco vulnerável quando você se É afasta uma muito da crítica ciência. deliciosa sobre essa galera que tem resposta pra tudo, Esses que coaches, gurus influencers, e coaches do gurus, momento. que isso, né? Que eles... Aí você tá frágil, né? Você tá buscando algo, tá em sofrimento, vai. E aí vem algo sedutor desse jeito, respostas muito... Então, é isso que eu fico, nessa balança, assim. Ao mesmo tempo que eu falo, não, tá, te deixou segura a numerologia? Beleza, Rê. Mas assim, não dá para colocar a vida, né? Vamos lá, sua decisão de vida, todas as decisões, não sei, né? Já vai ficando Não, mas complexo. por exemplo, eu já vou defender o meu Vamos lado lá, aqui, ó. vamos lá. Mas, por exemplo, se você tem um ano ali que você vai tomar uma decisão e te Sim. falam que é melhor você tomar nessa data, não custa, né? Não... Nessa data? Eu posto tantas datas, por que eu não vou? Até a Bruna tá escrevendo ali. É, Bruno. A Bruna, nossa jovem senhora, está fazendo crochê. E se acabando de rir. Até porque ela acredita, você não me deixa sozinha nessa... É mesmo? Você apoia? Olha lá, apoia, É isso, apoia. gente. Mas vocês não se sentem... Mas... Procurando as palavras, deixa eu ser educada, que eu tô no podcast. Eu vim convidada. Tá gravado, né? Vai editar essa parte ou não? Que, né, eu preciso me soltar também. Porra, Rê. Mas é mas não é menos regras? Menos regras. Você tá botando muita regra aqui na numerologia. É isso. É que a gente pode ficar um pouco Não, mas é isso, eu entendi. Até onde faz vulnerável. bem, É. até onde não faz, até pode onde ficar você tira a sua vulnerável. responsabilidade da decisão. Sim, Isto. Porque sabe o que rola? No final, você vai pra experiência, né, Rê? sim. Com numeróloga, né? Numeróloga, você experimenta. É. Aí que tá, tem muita verdade nisso. Aí você fala, puxa, funcionou, não funcionou. Isso é muita verdade, né? Muita verdade. Independente de onde vêm as ideias, as diretrizes. E o psiquiatra, ele tá sempre analisando as pessoas? Pois é, a gente... Assim, eu brinco assim... Na vida social, assim, por exemplo. Isso é Você interessante. tava almoçando comigo. Aham. Você já tava assim, tipo... É, Na real, eu já saquei, mas não vou falar nada, que eu não posso me intrometer, mas já tem o diagnóstico completo, né? Mas isso é engraçado, isso é curioso, porque assim, como amiga, é engraçado, a gente tem esses papéis, viu? É estranho. Por exemplo, no meu consultório lá, eu entendo tudo. Tipo, a pessoa fala as coisas mais absurdas. Gente, eu trabalho com pedófilo, eu trabalho com, né, antissocial, e a gente entende de onde vem, peraí, pega umas pessoas super machistas, nossa, olha essa construção. Aí na minha vida pessoal não é assim não, viu, gente? Na minha Calma vida aí, pessoal, pera lá, eu né? briguei com o meu grupo de faculdade. Eu fui expulsa do grupo na época da política. Porque eu fui lá... Então, a gente separa um pouco isso. Isso é curioso, viu? Mas eu tento trazer... Eu acho que as pessoas deviam trazer esse entendimento para a vida, né? Sim. De entender de onde o outro vem, né? Peraí, essa fala, a gente tende a responder. Hoje, nas redes, eu fico chocada. Você não fica com as respostas no Instagram, assim? As pessoas estão Chocada. muito agressivas, né? Tipo assim, Muito. pá, Muita coragem, discussão. né? Fica ali, né? Acho que protegido, né? Aquela Protegido. distância, né? Assim. Mas elas estão intolerantes mesmo, assim, no sentido de ideias, né? As pessoas estão agressivas. Sim, não, estão. Inclusive, pessoalmente. Mas eu digo, é muito mais fácil você se Ali. colocar Claro. com a aquela proteção distância. da tela, da distância. Aí eu fico vendo, falo assim, gente, se cada um tentasse entender de onde parte aquela ideia, né? Nossa,
nossa, como a gente ia viver melhor, né? Se eu trazer um pouco desse do consultório para a vida, mas o que eu quero dizer é que na vida a gente se solta também, que ficar o tempo todo atuando como psiquiatra, assim, né? Entendendo e não dá, né? Tem hora que você tem que soltar uns palavrões aí, se permitir, se revoltar um pouco. Então a gente não trabalha o tempo todo, não. Mas, como é que eu digo? A gente sabe quem é ansioso na mesa, a gente sabe quem deve ter TDAH, fica assim, nossa. Dá uma vontadezinha de dar uma... Não dá um toque, Tipo, um cartãozinho embaixo da mesa. Faz parte, né? Não tem jeito. Dissociar muito, né? Mas e vocês? Como que vocês se cuidam? Porque aí você deu exemplos aqui que, poxa, você lida com toda sorte de pessoas, de dificuldades, de situações, enfim. Sim. E aí vem toda essa carga, enfim, como que elabora, como que separa. É muito importante a gente fazer terapia, Rê. A gente tem de fazer. Eu faço assim, sem alta, né? Faço, paro um tempo, volto, né? Aquela coisa assim, a gente tem que fazer pra gente separar. Não tem jeito. A gente lida com suicídio, né? A gente lida com coisas, a gente, né, for trazer pra gente, assim, é muito pesado. Então, e até para separar isso, peraí, isso é meu. O que eu tô sentindo aqui? Que quanto mais neutra a gente for e focada no paciente, é melhor para ele. Sabe? Muito, é isso, sabe? Por isso que a gente estava falando aqui antes, que terapia pode ser muito perigosa. A gente minimiza muito. Da pessoa trazer, você está fragilizado, está precisando, né? É uma autoridade para você. E ele trazer regras deles, né? E vai guiando sua vida, você pode escolher. Tomem muito cuidado, viu, gente, com um terapeuta que traz a regra pronta, assim, sabe? Tipo, acho melhor para você isso. Tem que acender um alerta, peraí. Você que tem que chegar nisso com tudo que você, né, que você foi construído, o que acha que você vai elaborando e vendo o seu caminho, né? Seu, não. E aquela pessoa que vai começar a jornada, eu sinto que eu preciso de ajuda. Sim. Vamos lá. E aí tem essa insegurança, cair na mão errada. Sim. Esse é um bom alerta que você deu. Isso. Qual que você acha que pode ser umas dicas para a pessoa procurar essa ajuda? Ai, bem legal isso. Assim, eu sou da linha comportamental, mas tem várias linhas, né, de terapia e tudo. Pega uma referência, fala assim, alguém que tratou, acho que para começar, assim, sabe? Toma cuidado no Instagram, que a gente hoje escolhe muito profissional pela rede, né? Assim, normal, né? Você vai lá ver o vídeo da pessoa, né? Mas, assim, quando você vê uma pessoa que traz respostas muito prontas, isso é errado, isso é, sabe, coisa de certo e errado, ou que traz, assim, uma melhora muito rápida. Se você cursar esse curso, fizer esse caminho, sua vida vai transformar. Cuidado com alguns termos que são muito utilizados. Prosperidade. Sucesso, assim. Essa coisa muito focada no desempenho. Na área da psique não é bem assim, né, gente? É uma caminhada, é um processo, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer a minha psiquiatra, a minha terapeuta, né? Ai, que sorte, sorte, aí eu contando pra ela... Nossa, fazer as duas coisas. Ai, eu amei. E aí eu contando pra ela, não, porque eu tô no mastermind, não sei o quê, e contando outras coisas. Ela, nossa, mas é tudo assim, master, né? É tudo muito. Ela foi dando a dica. Ela, mas por que essa coisa que precisa assim tanto, grandioso, né? Não é, mude sua vida no final de semana. Falei, nossa, mas eu não tinha pensado nessa questão do mastermind. É super atraente, na verdade, não né? é? Algo, eu fico lá um final de semana, revira do avesso, vira outra pessoa. Só que você volta pra vida com a sua cabeçona. Construída, lembra que eu falei na infância? Todo. E o meio muitas vezes não mudou. O problema tá ali, é o mesmo problema. Você volta empolgada. E aí vem, pode ser que alguém que faça um curso desse transforme a sua vida? Pode ser, menos regras. Pode ser que ele estava naquela fase. Faltava que ele precisava aqui, ó, pá, aquela faísca. Perfeito, para ativar e ele... Aí vem o agir. Por isso que eu falo que você uma tem muito resposta, ganho de repente, na experiência. Vem o start, ele age, viu? Não só pensa, viu, gente? Não é só mindset, não. Fazer. Nossa, eu foco sempre nisso, né? Ele vai, pensa e faz diferente. Aí tem um resultado e fala, meu Deus, esse curso realmente mudou minha vida. Pode mudar, mas vocês entendem que a pessoa está naquele momento. A maior parte das pessoas que estão no curso, Rê, não estão nesse momento. Porque eu estou generalizando. É o contrário do que a gente está falando de individualizar. Sim. Eu trago pronto assim, faça isso. Entende? E aí de 100, vai ter um que de repente está precisando ouvir aquilo. Mas o restante ou está muito etéreo ou ele vai se cobrar ainda mais.
Porque ele não conseguiu. Ele pagou o curso tal, e a vida dele continua igual. Sabe que eu ficava muito frustrada? Eu vivi muito isso no começo da minha carreira. Muito, muito. Curso de liderança, essas Sim, imagino, você deve ter feito um monte. não sei o quê. Imagina. E aí sempre tinha um exercício de escrever o propósito de vida. Ai, de vida, meu Deus, a Aí- gente muda o tempo todo. Não. Ó a pressão. Então eu fazia todo um aquecimento, né? Vários exercícios, tal. E eu via aquela galera sentando e escrevendo umas frases lindas, assim. Nossa, e eu lá parada, travada. Falei, gente, mas não sei, talvez eu não saiba a vida inteira, não é? Nossa. Talvez eu sei hoje alguma coisa que eu acho que eu quero. Eu falava assim, não, acho que tá meio ligado com o desenvolvimento de pessoas, com... Mas não tinha uma clareza, assim, né? Tinha que ter, eu né? vi o pessoal assim, pá, ia lá na frente falar, o meu propósito é esse. Eu, caramba, é isso que você Ai, falou, meu é minha Deus, cobrança. cobrança. Eu falei, gente, mas eu não consigo, eu não tenho, eu não... Nossa, é isso. Você desenvolveu essa sua forma de ver o outro, né? De desenvolvimento de cada um na empresa pela experiência. Você precisava viver isso. Né? Precisava experimentar, sentir, né? Trabalhou em todas as áreas, né, da empresa, aquela coisa, né? Você foi sentindo e chegou lá. E hoje é isso, viu, Rê? Mas daqui uns anos vai saber o que Então. vai ser. E hoje em dia não é nem mais daqui a alguns anos, né? Não é? A gente tipo tá isso. mudando. Eu falo, gente, não, a Renata... Se a numeróloga ali falar, velho... Aí mudou tudo! Não, daqui 6 meses. Vou ficar... Não, mas ó, pandemia. Sim. A pandemia mudou. Quanto a gente mudou muito rápido, nas muito rápido. relações, Então, na assim, expectativa. hoje não tem mais. A gente tem acesso a tanta coisa. Verdade. E a gente é muito apegado, e eu falo isso no início, assim, eu sou assim, você já viu? Quanto a gente é apegado no ser. Sim. Sendo que, tipo assim, a gente se transforma, uma pessoa que a gente convive muda a gente, um livro, já muda o jeito de pensar, ou então, né? A experiência muda o tempo todo. Quem é a gente? Que apego. Eu sei que dá uma insegurança, né? Pensar assim, eu posso ser... Aquela pergunta, né? Qualquer Quem é você? coisa. Quem é você? Se apresenta. Se apresenta. Deve ter muito nesse... Eu tortura, gosto hein? muito eu gosto muito, eu vi uma palestra uma vez, não vou lembrar, acho que tem até livro, que era A Vida Sem Crachá. Olha... Que era uma pessoa, uma mulher, que ela ficou a vida inteira numa empresa, carreira consolidada e tal, e ela estava acostumada a se apresentar, por exemplo, digamos que fosse eu. Sim, Eu sou a Renata da Apsen. E aí, um belo dia, ela não estava mais na empresa. Nossa. E aí, ela falou que a primeira vez que ela chegou na recepção de um prédio comercial e perguntaram para ela, você está representando qual empresa? Ela travou. Pá. Olha. Porque eu era fulana de tal empresa. Perfeito, perfeito. Eu tenho no consultório aposentadorias dificílimas. Geralmente militar. Imagina o militar. Ele era o general. Agora, quem sou eu? A identidade deles, assim, sabe? É a pessoa que vive pro trabalho, é o trabalho, ela fica perdida, assim, sabe? É impressionante. Então, é interessante isso, né? Muito, Que a gente se muito. apega ali, né? Demais. E como... Imagino que você deu uns exemplos aqui bem desafiadores, né? E você contou ali no almoço. Você pode contar aquela história ou tem que censurar aqui? Se alguma coisa te corta. Como que é que um psiquiatra que passou por uma residência Sim. E não apanhou. Gente, psiquiatra que faz residência. É outro mundo, né? Acho que as pessoas não têm essa ideia, Não né, tem. cara? Que a gente trabalha com casos muito graves em hospital psiquiátrico. Então, assim, é difícil um residente, um estudante que nunca apanhou, assim. Que não levou uma, sabe? Assim, uma ameaça. Alguém quebrou um espelho e veio pra cima. Tipo, é comum, sabe? É super comum. Então, eu acho que isso é interessante. Na nossa formação como psiquiatra, a gente vê tantas formas de interagir com o mundo tão... que pro dia a dia para a pessoa é tão absurdo assim que a gente começa a relativizar muito tudo. Sabe aquela relativização? Sabe quando você quando você viaja para o exterior, às vezes você é jovem, né? Fala assim, nossa, tem várias formas de viver, né? Porque a gente fica no nosso mundinho aqui, né? Se importando, sei lá, com a roupa da balada, né? Quando você é adolescente, essas coisas, né? Isso, aquilo e tal. Aí você amplia, assim. Então, na psiquiatria, é como assim? Você tem um caminhozinho. Vou, sei lá, casar, trabalhar, pagar a prestação do meu apartamento. Aí você entra em contato assim, tipo, tem gente que espanca, que arranca o olho. Eu já peguei paciente que arranca o olho. Sabe esse tipo de... Onde o ser humano chega? Onde dá pra gente chegar? Que tipo de vivência? Então, isso dá um boom
na cabeça da gente que a gente acaba ampliando. E eu queria muito dividir isso com as pessoas. Falar, gente, você está preso aqui no Matrix aqui, tudo bem, você pode estar feliz preso aqui. Matrix é aquele filme, né, que fica ali vivendo. Mas pode ser diferente a vida, viu? Pode ter mais coisas aí, a gente pode viver de outra forma. Não tem que sofrer tanto, não. Eu acho que isso é interessante, né? Na construção da gente, né? Como psiquiatra, dar essa ampliada, assim. E como que é para vocês lidarem com o que vocês já sabem que é para vocês na vida pessoal? Como se estivesse... Sabe, assim, tipo, cara, eu sei o que tá acontecendo comigo. Sim, legal. Tô vivendo esse momento, mas eu sou um ser humano, bora. Estou neste momento. Nossa, mas olha, grande parte das pessoas que me procuram no consultório, e você foi uma delas, com certeza, sabe o que precisa sentir, sabe, mas não consegue. Interessante isso, né, cara? Assim, eu não deveria ligar pra família tal, pra isso, mas eu ligo. Eu queria não ficar obsessiva com esse namorado, mas eu não consigo me livrar de, né? Eu sei que ele não me faz bem, essas relações, né, abusivas. Mas isso é interessante, grande parte, sabe? Sabe. Grande parte. Algumas a gente talvez até porque já junto. Despertou para chegar. Até a gente. Até tá. a gente. A maioria sabe. Sabe? Eu não queria sentir isso. E aí, o que acontece? É que a gente tem no nosso cérebro como se fosse realmente diabinho e anjinho que coloca nos desenhos, mas a gente tem vozes. Nossa, eu achar que todo mundo... Mas tem pensamentos, assim, de uma parte do cérebro mais primitiva, é o sistema límbico, que os mamíferos, né, têm, que é de defesa, de proteção, de sentir as coisas demais, né? Então, ele quer te proteger, cuidar, tal. Ele sente muito, tudo. Ele sente, sabe? E tem a parte mais racional, que é o pré-frontal e tal, que a gente é bem avançado. Então, fica essa lutinha do tipo assim... Ai, meu Deus, vai dar tudo errado, não sei o quê. Não, calma, né? A parte racional, peraí. Você já viveu isso antes, você consegue. Nananã, né? A terapia age na parte mais racional. Isso, para trazer e segurar essa parte do sistema mais primitivo, que te faz ser impulsivo, não raciocinar, fazer coisas pela emoção, pela carência, pelo etc., pelo desespero. Então, aqui, ó, a terapia age aqui em cima. Mas, às vezes, aí quando chega no psiquiatra, eu preciso dar uma segurada nesse cara ansioso aqui, nesse serzinho, porque é isso que eles falam, assim, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo sentir. Ou vai precisar de muita terapia, que às vezes é história de vida, aquela coisa, né? Vou ter que experimentar diferente para eu sentir diferente. Isso é legal. Tem que experimentar, às vezes, a gente. Assim como vocês têm que experimentar as medicações. Ou experimentar as medicações para poder ali, ó, né, ajudar nesse processo. Mas isso eu acho tão interessante isso da psiquiatria, porque você pega outras especialidades que você vai lá, faz um exame. Sim. A gente não tem um exame. Você tem lá o qual que é o diagnóstico, quais são as opções de tratamento. Protocolo. Se teve alguma reação adversa, eventualmente você vai trocar alguma coisa. Nada disso. A gente não tem um exame. Não tem um exame. Porque é isso, a dificuldade do exame é que não tem como comparar um cérebro com o outro. Cada um veio de uma construção muito particular. O meu doutorado foi neuroimagem. Aí eu cheguei toda assim, meu Deus... Um dia faremos exame de imagem, a gente vai descobrir o diagnóstico, vai ser maravilhoso. Inclusive, o meu artigo vai sair aí na... Decepção total. Porque, assim, a gente fica com ideias, assim, mas não dá para fazer um exame na arreia que o cérebro da arreia eu vou comparar com qual? Assim, a gente nos estudos compara os grupos assim. Sim. Mas são grupos muito... Esse aqui só tem ansiedade, não tem mais nada. Não é vida real. Então, assim, olha que coisa. A psiquiatria é conversar, é sentir, sabe? É muito, né, pessoal e subjetivo ali, né? Sim, muito pessoal. Muito. Né? Então, muito. É complexo, mas ao mesmo tempo é lindo, né? Assim, a gente conseguir endividar. Eu amo. Eu acho incrível. Eu acho incrível. Ver as mudanças, assim, sabe? Eu sou feliz de ter amigos psiquiatras. Eu acho uma delícia. Eu acho que a conversa boa, a conversa profunda, a conversa leve. Porque essa menos coisa de ter visto tanta né? coisa, né? Tipo, não estranho, você um fala pouco as mais coisas fluida, assim, tipo, não, tudo bem. Não se assusta, não né? sente aquela pressão de julgamento. Mas olha que interessante, falando da experiência que eu falei antes, assim, para esse cérebro mais primitivo, ele acredita mais na vivência do que no pensamento. Por exemplo, uma pessoa que tem um medo de algo... Nossa, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer isso. Você pode falar para o cérebro, não, você consegue.
Não, você consegue falar em público, você consegue ir lá e dar essa palestra, você consegue. Ele não acredita, ele não acredita, ele tá com medo, ele quer te proteger. Enquanto você não vai lá e faz, olha o quanto que é importante o fazer, para ele acreditar. Isso, e é tranquilizar, falar, peraí, ok, a vivência é isso. Sim. Por isso que o tratamento, muitas vezes, é a pessoa se expor àquilo que ela tem receio, né? Sabe? Você já deve ter tido várias situações, né? Que você, não sei, né? Quê? De disposição, Demais. né? De vencer Eu gosto isso. muito daquele TED da Amy Cuddy, que ela fala que você tem que fingir para ser, Fingir né? pra ser. Nossa, Eu usei é muito isso. É isso. Porque quando eu comecei na Apsen, super jovem, já me escancaravam no palco, assim, né? E uma baita responsabilidade, né? O meu pai é um baita líder. Sim. E assim, eu me borrava todinha. Eu morria de medo de falar em público. Eu tinha dor de barriga, eu acordava às 4 da manhã. Somativa. Às vezes, 5, 6 da manhã, eu tava já no lugar, lá onde ia ser a apresentação. E aí o tempo foi passando, a gente vai também estudando, se aprimorando. Enfim, é isso que você falou, vai vivendo. Eu falo muito para as pessoas, é prática. Um dos maiores medos das pessoas é falar em público. Sim, é o mais comum. Muito Da assim, humanidade. julgado, assim, né? Poxa, o que tá vão exposto. pensar, etc. Meu, quanto mais você faz, melhor você fica. É isso. Não é? É isso. E hoje, né? Se te dá um microfone ali, É até perigoso, né? é perigoso. Segura agora. Mas é isso, né? É vivência. Eu tô na Não, dúvida. enquanto a gente até falar em público, é um negócio interessante, né? O quanto a gente tem também medo de perder as coisas que te dão segurança. Então, no começo você precisa ter um PowerPoint, você precisa ter todo um script e tal. Às vezes chega um momento que você fala, pô, não, eu vou ali do que eu senti na hora, ou do que, né? Às vezes passa o briefing naquele momento, você vai ter que falar sobre isso. Nossa. E vai, se joga. Isso já é um nível, assim, né? Bem avançado, né? Você sente a plateia, né? E vê, e já vai... Eu gosto. Fazendo, Eu né? gosto muito. Mas é isso, chegou na prática. Teve que passar por esse caminho, né? Caminho longo. Longo. Não foi uma ideia, uma regra, falando, faz isso. Não, foi vivendo. Eu fui no teatro, eu fui fazer curso de televisão, eu fui viver um monte de coisa. Eu sou uma pessoa que eu gosto de experimentar. Sim. Eu gosto de testar. Nossa. Até com religião, uma vez me contaram uma história que eu achei muito interessante. Me falaram assim, religião é que nem um cartão de um banco. Então, você vai lá, você tem conta em um determinado banco, você tem um cartão. Se você vai no caixa eletrônico de outro banco, enfia teu cartão lá, você não vai conseguir sacar dinheiro, fazer uma movimentação, puxar um extrato. Sim. Então, você não pertence àquele banco. Sim. Então, é meio que assim, onde você encaixa. Se encaixa, Aonde você se sente bem, pertence ali, né? é o teu lugar. Sim. Então, acho que na vida é muito isso, assim. Então, eu me permiti várias coisas, assim, que eu queria testar, que eu queria viver, mas só depois de começar a fazer um processo de autoconhecimento. E é uma construção. Você sabe que eu ainda tenho um monte de coisas que eu não me permito, mas tantas que eu me permito também, né? Sim, é isso. E tem sentido se permitir algumas coisas no momento, em outra, sabe? A gente muda muito, assim. Eu sou, né, psiquiatra da infância, atendo menos, assim. E se eu fosse hoje psiquiatra da infância, que eu tô restringindo um pouco, né, mas eu adoro também. Eu seria outra psiquiatra depois que eu tive filhos. Quando eu lembro, o que eu falava para as mães, é tudo teoria muito diferente, ainda mais com um serzinho, né? Ser humanozinho. Cara, quando eu lembro, aquela coisa idealizada, assim, do tipo assim, mas espera aí, você não tem coragem de deixar seu filho com fome? Você sai atrás dele dando comida na boca? Sério que você não tolera? Agora eu lá atrás do meu filho. come, pelo amor de Deus. Então, assim, é muito diferente a vivência aí, né? E aí eu teria muito... Nossa, quando eu lembro, eu teria muito mais entendimento. Que é isso, tem todos os fatores, tudo que é ideal, mas tem o cansaço da mãe, a privação de sono, enfim, tudo que está ali envolvido, né? E é na vivência que a gente vê e percebe tudo isso, né? Tudo isso. E então, quantos pais... Todos os pais erram, seres humanos erram, e erram por amor, né? Demais, né? Intenções então, quando a gente ótimas, consegue enxergar, poxa, fizeram o melhor que podiam para aquilo que sabiam e para aquilo que tiveram. Sim. Geralmente, eles receberam algo pior do que eles estão dando. Às vezes, poxa, o pai foi horrível, a mãe foi horrível. Aí vai pegar o pai do pai, o avô. Isso é super interessante, porque assim,
Nossa, a gente tem vários casos, né, de relação com os pais conturbado, interferindo na vida da gente, né? E é difícil porque, assim, esse entendimento que você falou ajuda muito. Falar de onde veio, o que recebeu. Mas, às vezes, é a criança ali, né, que precisava de outro afeto, de que está falando, ela está com raiva, ela está... Né, tem essa fase na terapia que você tem raiva dos seus pais, entendeu? Que eu deveria ter recebido e tudo. Então, assim, mas é legal a gente partir para esse entendimento e tudo. Agora, outra regra, agora lá vem, isso é bem complexo, né? Mas também tem alguns pais que alguns pacientes a gente chega a quebrar vínculo, acredita? Quebrar relação. Porque também existe a regra que eu tenho de conviver com meus pais, que eu tenho que aceitar, que eu tenho que servir a eles. Porque tem pais que têm transtornos de personalidade graves, que mantêm o filho ali preso, com culpa, E é duro na terapia, às vezes, a gente chegar nisso, assim. São relações muito fortes, né? Chegar ao ponto de falar assim, olha, o melhor para mim é a pessoa chegar, né? Não sou eu falando, viu? A pessoa fala assim, nossa, doutora, agora que eu tirei a regra que eu tenho de amar minha mãe, fazer tudo que ela deseja e precisa, eu resolvi fazer assim, ó, pôr esse limite aqui, ó, pá. Eu não deixo ela chegar até aqui. Ou tem gente que quebra mesmo, que assim, quebra a relação para sobreviver, para viver melhor. E é duro isso, né? Chegar até nesse ponto. Você entende? Menos regras é isso. Às vezes vai ter que quebrar. E muitas vezes é melhor aceitar, entender. Muitas vezes a gente fica melhor. Mas é isso. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Tantas relações que a gente quebra, né? Mesmo de amizade é difícil, né? É difícil. De quebrar, assim, de falar, não me faz bem, né? Relação afetiva. E como funciona? A pessoa começa a fazer terapia, se conhecer melhor, enfim. E o entorno não mudou. Vamos lá. Nossa. Aí você volta ali, num caminho de começando a estar terapeutizada e vai conviver com as pessoas que não estão. Perfeito. E aí você muda. No meu caso, por exemplo, você começa a se permitir. Não, agora eu vou fazer isso. As pessoas te olham como se fosse um ET. Como assim você fazer isso? Por quê? Nossa, é difícil, né? Porque é isso, a pessoa vai para o meio. Só que ela mudando internamente, também tem uma mudança na relação com o outro. Já viu? Assim, às vezes Demais. tem isso. Você faz muito pelo outro. Ó, você começa a falar um não e tal, o outro vai estranhar. O meio vai estranhar. Nossa, cadê a Rê aqui? Peraí, você falou um não, você vai estranhar. Se a pessoa não tiver muito firme com a terapia, muito claro, facilmente ela regride. Ela regride para o meio porque é uma pressão grande, é um estímulo poderoso o meio, né? Peraí, eu não vou ser amada, eu não vou... Eu tenho muito caso de regride, mas aí a gente trabalha e aí o meio vai se adaptando. É claro que tem gente que não vai querer, sei lá, ser sua amiga desse jeito. Beleza, são custos, né, do processo, não vai bater. São essas quebras de relação. relação. Cada um foi quebras de relação. Faz parte, isso, é eu tô verdade. trabalhando. Mas tem a quebra de relação daquela que não quer ser sua amiga desse jeito. Sim. E você também já não quer mais aquele tipo de amizade. Que você Você questiona. começa a pensar, poxa, eu nunca tinha percebido, mas essa relação tem um pouco de abuso, ou me coloca para baixo, ou não é? Isso, faz mal para mim. O que tá me mantendo? Não é natural eu ficar numa relação que me faz mal. Alguma coisa, algum estímulo tá mantendo ali. Qual que eu ganho? Qual que eu ganho? O que é? Mas às vezes que tá por trás? sabe o que é o ganho? pior? O que tá por trás? Muitas vezes tá por trás é cobrança, coisas assim que dá para você se livrar, né? Sim. Porque tem que ser, porque não quer, né, frustrar o outro. Geralmente são essas regrinhas que ficam mantendo relações que não tem sentido mais, né? Não tem ganho. O natural é a gente ter ganho e ser movido por isso, né? É mais da nossa natureza. Total. Não é? Se você tá apanhando, gente, se você o que acontece? Que eu sempre fico pensando, assim, você vai me dar agora uma resposta embasada científica. Então, por exemplo, uma pessoa que conviveu numa relação que os pais tinham uma relação abusiva, por exemplo, né? Sei lá, viu a mãe apanhar, tinha o pai alcoólatra, vivenciou toda a dor de estar em contato com aquela pessoa e depois ela se torna aquela pessoa. É o cara que vai ser o abusivo, que vai ser o alcoólatra. Perfeito. Mas olha... Porque no racional, a gente que tá de fora pensa... Deveria ser o contrário, né? Sim, eu vi o exemplo do que eu não queria que fosse feito, sei lá, com a minha mãe, comigo. Nossa. Aí eu vou lá e passo a fazer o mesmo com outras pessoas. Isso é muito interessante, porque assim... Aí vem, novamente, a gente voltando quanto que... a fala, o pensamento é inferior, se a gente for pensar bem, ao modelo, ao exemplo.
Quando você está mergulhado nesse modelo, isso é muito interessante. Eu vejo que eu tenho uma filha que as pessoas até conhecem, que me segue, a Nini, que ela é terrível para isso, para apontar, assim, sabe? Do tipo assim... Gente, que bagunça! Vocês acham que a Célia tem que arrumar para vocês? Falou, mamãe, e a pia que você deixa lá pra Célia limpar? Ela é terrível, minha filha. Ela é assim, ó, na ferida. Mas ela tá corretíssima. Eu tô falando algo, estou fazendo algo diferente da minha fala. Sim. Né? Então, assim, esse modelo, você falou a questão do abuso, assim, a experiência, o que ele presenciou é tão forte assim, né? Tão maior, né? Você sabe que eu falei dos pedófilos? A maioria dos pedófilos foram abusados. Para você, o quanto que eles são vítimas. Olha o modelo que ele recebeu desde criança, que a sexualidade dele é assim. Então, ele constrói a sexualidade, né? Ele só tem sexualidade e tesão por uma criança, porque é o que ele foi. Quando ele foi submetido a esse tipo de abuso. Mas a maioria, é tipo mais de 90% que eu tô falando. Nossa. Isso é bizarro. Que a gente morre de ódio de pedófilo. Meu Deus, né? Assim, crime de ódio. Mas quando a gente entende cada um, né? E vê de onde vem, olha que coisa pesada, né? Eles foram vítimas e se perpetua. Então, assim, isso do modelo é algo assim, que a gente que é pai tem que tomar, a gente na vida tem que tomar cuidado com as pessoas que a gente convive. Sim. Modelo, o que eu passo, o que eu vivo, é maior do que fala, do que tudo, sabe? Sim. Muito forte. E tem questões que são tratáveis com terapia, com auxílio de medicação e tal. E tem questões que você tem que tratar com medicação o resto da vida. Tem questões crônicas, assim. Como qualquer, né? Tem diabetes. Sim. Eu gosto muito de comparar saúde mental com diabetes, que é assim, doutora, muitos pacientes falam para mim, não sei se eles perguntam isso para endócrino, mas para mim, sim. Mas de onde veio isso? Como assim? Eu falo, olha, pensem no diabetes. Tem tendências, né, genéticas e tal. E sua interação com o meio vai moldando. Sei lá, o diabético, se ele come doce, não malha, vai precisar de um remédio. Sim. Se você, por exemplo, está em relações tóxicas, se você não faz terapia, se você vive, né, a vida... Aí você vai precisar de um auxílio ali e tudo. Isso casos assim, que a genética não é tão grande, porque existem umas patologias, igual diabetes tipo 1. Eu não produzo insulina. Eu tenho que tomar insulina. Então, por exemplo, tem uns toques graves. Cara, vou ter que usar remédio. Depressões muito graves. Assim, peraí, bipolar, esquizofrenia. Peraí, a gente vai ter que usar. Mas uma ansiedade leve, moderada. Não, tem fases da vida que tudo está contribuindo. Você falou do meio, né? O meio está contribuindo. Eu estou fazendo terapia, estou malhando. Né? A gente fala muito isso da psiquiatria do estilo de vida hoje, né? Tanto que protege a gente, né? Comer bem, relações, dormir bem, pelo amor de Deus, ninguém dorme bem hoje em dia, fica no Black Friday de madrugada, né, Bruna? Tá todo mundo ali. E isso atrapalha muito, assim, a gente quer ter saúde mental, isso, né? Ficando ali até tarde, né? Dormindo de madrugada, não malhando, não se cuidando, enfim. Então, assim, mas então é relativo, né, Rê? Depende muito de cada caso, mas com essa perspectiva, o importante, eu falo muito pro paciente, assim, quanto tempo eu vou usar o remédio? Depende, que você tem que viver bem. Assim, não tem lógica hoje viver mal. Assim, parece óbvio, gente, desculpa, parece óbvio, mas assim, lógica do tipo, é ruim viver mal. Mas pro cérebro é horrível. Existem vários estudos, assim, de depressão crônica, por exemplo, tem atrofia de neurônio, de volume de cérebro. Hipocampo, tem mais demência. É uma doença grave, saúde mental, a gente tem que cuidar. Isso é interessante, porque as pessoas às vezes não querem tomar medicação, não é? Não, fica naquela resistência e vai cronificando, E aí, vai agravando. Quando precisa, não mas tem tem nem efeito resposta. colateral, mas se não tratar vai ser muito pior. Eu vou te falar uma coisa bem séria, eu estava até postando sobre isso esses dias. Isso é muito triste e, ao mesmo tempo, otimista, enfim, é chocante. Mais de 50% dos casos de doença mental começam antes dos 14 anos. Mais da metade. 75%, mais ou menos, adulto jovem. Isso eu vejo na prática. Por exemplo, eu falo assim, nossa, sua depressão é uma depressão grave. Quando você teve esses sintomas, doutora? Olha, com 13 anos, eu tive um quadro que eu não queria ir para a escola, que eu chorava, que não sei o quê, mas ninguém me tratou.
ninguém viu. Entende? E aí a gente está vendo isso, assim, que se a gente cuida, quando a gente não cuida, aí depressão pode virar, sabe? Abuso de álcool, pode virar, sabe assim, vai se agravando, assim, os quadros, ou cronificando. Sim. Então, olha que coisa interessante, né? Se a gente trata antes, e eu sei que é difícil tratar uma criança, um adolescente, mas assim, um adulto jovem, né? Assim, mas a gente previne, né, essa evolução. Mas Isso- hoje as pessoas estão mais conscientes. Tão, Eu acho que tão. esse espaço de falar mais sobre saúde mental, da Não, vivência que a gente sim. falou, da pandemia e etc. Mas acho que as pessoas estão mais conscientes Sim, de uma série de coisas. Assim como tem um monte de estigmas, né? As pessoas já... Burnout é um que eu falo, gente, eu vejo gente falando que teve um burnout. Gente, Seu não, livro calma. fala, né, muito bem, cara. Fala. Muito bem disso. Porque Parabéns. realmente é uma coisa que as pessoas banalizaram muito. Outra coisa que eu ia te perguntar, que agora tá muito sendo explorado aí nas séries, nos filmes, e até no TikTok, em alguns lugares, a gente tem visto cada vez mais múltiplas personalidades. Ai, gente, vamos falar sobre isso. Saiu até no Fantástico, todo mundo falando, né? E tinha uma menina, né, que eu até fui ver o vídeo dela. Isso, que ela, teve uma no que TikTok ficou, que ela isso, ficou muito famosa, né, sim. gente? Existia essa classificação de múltiplas personalidades, gente, nas nossas classificações antigas, assim. É de uma pessoa, só que é diferente, não é assim, uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro, mas assim, existia pessoas que passaram por uma situação tão aversiva aqui, por exemplo, na vida, mudava de cidade e começava outra vida. Tipo, esquecia que tinha família, tipo assim, era tão aversiva, a pessoa não conseguia lidar, aí ela virava outra pessoa, ia e montava. Isso existia, mas tá saindo da classificação cada vez mais, a gente nem tem, sabe, assim, falado e tudo isso foi saindo da psiquiatria, assim, porque hoje é isso, a gente trata desses estressores para as pessoas enfrentarem a vida, Existe, eu vendo os vídeos, aqui não dá para fazer diagnóstico, mas existe algumas personalidades que ganham em chamar atenção, assim, em aparecer, em chamar atenção, em atuar, né, aquilo. Então, assim, eu vi que no TikTok e tudo, muita gente estava atuando muito, personalidades, assim, para ter um ganho secundário ali, né, de chamar atenção. Isso é um transtorno, viu, gente? Às vezes a gente olha e fala assim, ai, que ridículo, nossa, está, né? Não, mas se a pessoa precisa chamar atenção desta forma, a gente tem que estudar isso, tem que ver. Tem uma dor ali, né? Sim. Por que ela precisa tanto disso? Tudo pra gente, quando a gente tira essa máscara do rótulo, do julgamento, né? Por que sua mãe faz isso? Te prende tão junto a você? De onde ela vem? Por que ela precisa disso? A gente vai analisando, em vez de ficar falando para as pessoas, ai, seu louco, ai, seu não sei o quê, ai, que ridículo. Né? A gente não xinga fácil, assim, quando a gente entende, né? Então, até pessoas assim mais... eu brinco muito isso, assim, às vezes as pessoas que vão no meu consultório são que as pessoas evitam ser amigas, sabe, no dia a dia. E é um exercício tão legal de você falar, poxa, né, essa pessoa vem de um lugar, ela precisa chamar atenção assim. Vamos tentar ensinar para ela, vem a terapia, que existem outras formas dela ter ganho, dela ter afeto. Tem outras formas. Você já teve uma amiga assim que você fala, pelo amor de Deus. Ela é o centro, ela tem que ser ela, não escuta ninguém, só ela fala. Entendedores entenderão, né, Bruna? Eita! Ó, jogou. Não, todo mundo né, tem. que vem uns nomes na cabeça, assim. Vem só umas imagens jogando aqui. Mas você que tem essa amiga, gente, ela precisa disso. Por quê? Que aprendizado que ela teve, ela só precisa de um outro aprendizado, né? E geralmente, aí vem o meio. Uma personalidade só se mantém se ela tem algum ganho. As pessoas também são muito... Mas pera, eu tô confusa. Então, essa coisa de muitas personalidades... Não. Isso já está ultrapassado. São... Agora, personalidade existe, transtorno de personalidade. Existe um tipo que chama histriônico, que gosta muito de chamar atenção, que eu acho que essas pessoas estão simulando múltiplas personalidades. Simulando não, sim, atuando para chamar atenção. É o transtorno histriônico, que é o antigo histérico do Freud. Mas aí é um transtorno... É um transtorno mesmo, tem um transtorno da personalidade da pessoa. Da personalidade. Que é único, não é? E aí ela atua de formas diferentes. Isso, faz parte. O que ela encontra de espaço para chamar atenção e ter foco
Então, eu só acho assim, essa coisa das múltiplas personalidades é um ganho, que é um jeito de manifestar o transtorno histriônico, muitas vezes. Certo. Você entendeu? Porque a multipersonalidade não... É isso, tinha esses relatos desses casos, mas... É o que eu digo, hoje gente hoje tá mais explorado. Em série, em filme, sim. esse caso do TikTok, Fantástico, etc. Eram coisas que a gente não via tanto falar e agora tá ouvindo Tá voltando, um pouco né? mais, né? Então, causa curiosidade da gente entender, as pessoas assim. acham. Não, é possível, não é? Como que Mas funciona? as manifestações são... Como é que eu falo isso? Existe, hoje seria, vamos ver na classificação, assim, o transtorno de somatização. Você pode somatizar a sua dor de várias formas. Várias formas. Por exemplo, eu pegava muito em pronto-socorro, gente, falando da psiquiatria, pessoas em transe. Tipo, que ia para um centro, para um banda, entrava em transe e não saía. Aí eles levavam pra gente. Gente, eu já peguei uma que parecia aquela do Exorcista, e Opstótese, assim, que fazia... Veio assim, andando assim, sabe? Igualzinho do filme. Tá. E aí a gente ia e lidava com a dor daquela pessoa, a manifestação, e melhorava, entende? Então, a gente pode expressar essa dor, chamar atenção de várias formas, conscientes ou não. Sim. Conscientes ou não. E até onde é saudável os papéis que a gente utiliza na nossa vida, que são muitas vezes necessários. Então, você está num ambiente, você tem que Se adaptar. se adaptar a um determinado papel ali e tal. E não deixam de ser certos personagens que você vai assumindo. Ah, sim, vamos embora. E até que ponto isso passa do saudável? Eu vou te contar um caso que para mim, chamou muita atenção. Assim. A gente teve um executivo na Apsen que ele saiu, foi mandado embora. E era um executivo mais tradicional, uma pessoa que veio de uma construção mais de empresas tradicionais, acho que provavelmente uma construção de família, enfim. Sim. Que aquilo me chamou muita atenção. Ele estava em processo de recolocação e ele saía de casa todos os dias, de terno, com a pasta, ficava num café para não contar para a família que ele tinha sido desligado. E tentar se recolocar e ser uma pessoa que não consegue se abrir nem com a esposa, nem dentro de casa. E que, de repente, aquele papel que ele representava no profissional virou a vida dele, assim. Nossa, perfeito. Que sofrido isso, Muito. né? Aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, gente, como assim? Não, mas espera. Sim. Você não pode lidar com uma dor onde você deveria, na sua casa, com seus filhos. Aí você passa a viver um teatro da sua vida. Perfeito. Você tá mentindo para todo mundo. Perfeito. Porque ele não E você consegue fica na sua dor, naquela solidão. entrar em contato, porque é isso. Mas se ele recebeu isso a vida inteira, imagina, de cobranças, de ter que ser eficiente, de ter tal prosperidade, os cursos, sucesso, prosperidade, master e tal. Então, assim, ele não desenvolveu recursos para lidar com a vulnerabilidade, com, peraí, eu posso não ser, peraí, tem um momento na vida. Mas que pena ele não ter um espaço para ele poder ser diferente. Exato. Olha que prisão, né, que você fica, né? E agora é interessante, assim, você trouxe isso. Vou até usar o seu exemplo, assim, né, que eu admiro bastante, porque, assim, o quanto que a gente tem que se adaptar e o quanto que a gente quebra e o mundo se adapta a gente, né? Assim. Isso é muito Por opção, complicado, por falta né? de... Porque é isso, assim, não se espera, assim, a executiva que, né, vai lá, rainha de bateria, peraí, né, assim, você fez com que as pessoas se adaptassem ao seu jeito artista. Vambora, que eu tô aqui, E hoje é tipo isso, né? Ninguém questiona a sua capacidade mas deve ter sido um caminho também, porque seria mais fácil, de repente, diante desse meio, tipo, essa pessoa, para a família dele, é mais fácil ele vestir o terno, do que ele falar, estou desempregado e tal. Para você, seria mais fácil, terninho, sei lá, o que se espera, né? Aqui em São Paulo é isso, né? Super, né? Para ser ouvida, para ser, do que brilhar desse jeito como artista, assim, isso... Só que, olha, você conquistou, você chegou lá, você pagou esse preço aqui, chegou lá, né? Não, é um preço que eu pago até hoje. Eu acho que... Sim. Uma vez a minha mãe deu uma definição muito interessante para a época que eu ia competir, assim, né? Que as pessoas falavam, nossa, Renata, mas quanto sacrifício. Sim. Nossa, mas se privar de tudo, tal. Aí a minha mãe, eu nunca tinha pensado assim, dessa forma. Ela falou assim, para Renata, ela sente mais prazer em ir lá e competir do que hoje comer, por exemplo. Olha só, olha isso. Eu olhei e falei, é isso.
Nossa, Então, mas ela foi muito sábia, né? O não é, Menos Regras porque só tá assim. ela sabia Pra que eu fui uma rei. criança que sempre amei comer. Então, de repente, para ela como mãe ver que eu não estava me privando de algo que eu amava, Sim. aí ela enxergou que eu só conseguia me privar, eu só queria me privar porque eu ia fazer algo que eu queria muito, mais do que comer talvez. Perfeito. Essa é a sua balança. Entende? Naquele Então, momento. eu faço as naquele coisas momento. que eu faço e ainda sou super julgada, assim, muito menos do que antes. Acho que hoje eu sou bem admirada e também muito, muito julgada. Porque eu ia visitar o meu avô, eu tive os fundadores da Apsen, Dr. Mário e Dona Irene, né? A minha avó teve Alzheimer. Como meu avô era médico, ela ficou muitos anos sendo cuidada. Meu avô praticamente transformou a casa dele num hospital. Então, a cabecinha dela foi embora, mas ele ia mantendo o corpo dela na medida do possível saudável, ela fazendo ali todos os cuidados necessários, tanto medicamentosos quanto, enfim, desde fisioterapia, tudo que fosse possível. E ela viveu ali com o Alzheimer já avançado muitos anos. E o meu avô, super lúcido, mais velho do que ela. E eu lembro de visitar. E já ela, assim, ela sempre toda bonitinha, assim, né? Antes dela ter o Alzheimer, ela usava só cabelo curto. Ela era toda assim, dura, tal. Ela esteve à frente da Apsen e tal. Quando ela teve o Alzheimer, ela só queria ter cabelo comprido, não podia cortar de jeito nenhum, que ela não queria. Ela gostava da unha comprida, pintada de vermelho, de rosa. Ela queria botar um monte de bijuteria. Então, foi assim, ela se permitiu uma série de coisas. E o meu avô, muito lúcido, muito consciente, extremamente inteligente. Meu avô, assim, uma das dores que eu tenho foi... Eu queria muito ter ficado com a biblioteca dele, tinha uma biblioteca, né? E aí, enfim, partiu, família, enfim, nem sei que fim levou a biblioteca. Mas eu lembro muito dessa cena. Eu ia visitar o meu avô, ele estava numa cadeira de balanço, eu sentava na frente dele, assim, frente a frente. E eu via ele bem enrugadinho. Às vezes ele não estava com a dentadura, porque, sei lá, alguma reação, alguma coisa, às vezes ele estava. E eu ia embora sempre assim, tipo... Será que quando eu chegar na idade dele eu vou achar que valeu a pena? Olha só. Se é que eu vou chegar na idade dele, né? Porque eu sempre tenho a consciência que a gente pode não estar aqui amanhã. Sim, sim. E aí eu sempre penso muito nisso. Eu falo, cara, eu não vou fazer porque os outros vão falar, Sim. porque os outros vão julgar, mas vai faltar um pedaço de mim, porque eu queria ter feito. Os outros vão controlar o jeito de eu agir. Olha que raciocínio, né? Sendo que a vida é minha. Olha meu avô que viveu. Exato. Interessante isso, né? Mas Sim, levou eles muito vão... tempo. Eu vivi muito a caixinha Sim. pra depois, assim, mas eu tenho muito essa coisa do autoconhecimento desde 2009. Aham. E aí precisou muito essa coisa, assim, de se olhar, de falar, pô, mas por quê? Por que não? Sim, sim. Tanto que eu me divorciei, eu comecei o autoconhecimento em 2009, porque eu me divorciei do meu primeiro casamento. Aí eu me divorciei, no mesmo ano eu fiz teatro, TV, aula de canto, aula de dança. Tá vendo, gente? Eu parecia Grandes... uma adolescente. Tá vendo aqui? Grandes coisas acontecem quando você quebra um Grandes ciclo. coisas estão por vir quando você... Sabe Gente, que uma pelo vez, amor de Deus. eu só vou contar isso, que é muito engraçado, você dá muita risada. Eu fui, inclusive ele trabalha na Apsen hoje. Eu fui dar uma palestra e numa faculdade, e aí eu contei a minha história, até misturei coisa pessoal com coisa profissional, história da Apsen, não sei o que lá. Aí chegou no fim, ele virou pra mim e falou assim, olha, eu queria falar uma coisa pra você. Eu vou me separar, eu vou entrar na academia e eu vou trabalhar na Apsen. Eu falei, não, calma, eu não falei que eu não vou se separar. Porque eu fiz esse comentário. Eu comecei o autoconhecimento a partir de um divórcio e tal. Aí eu acho que ele olhou tudo que eu fiz, né? Ele falou, então eu vou me separar. Aí, pasme, meses depois... Ele fez? Entrei na integração, olhei pra ele e falei... Aí ele falou, falei pra você que eu ia entrar na Apsen, eu me separei. Eu já estou com outra pessoa e eu estou fazendo academia. Eu falei, caramba, ele... aplicou um método. Gente. Não é um método, gente, pelo amor de Deus. Mas olha que interessante. Não, isso resume muito, assim, porque ele estava naquele momento de ouvir aquilo. Com certeza tinha insatisfações, ele estava travado. Total. Na hora que ele viu o seu modelo, ele falou, cara, é isso. Agora, para outra pessoa, tipo, não funcionaria de forma alguma, Exato, né? exato. Assim, então, assim, olha que interessante. Pá! E ele fez mesmo, e tá trabalhando na Apsen. E foi muito engraçado. A hora que ele falou, eu falei pra turma, não, gente, pelo amor de Deus, se eu fui mal interpretada, não foi isso que eu quis dizer. Porque ele precisa
precisava ouvir, E a turma cara, ria, que foi muito precisava. descontraído, assim, mas... É isso, coach Renata de relacionamento. Só que não, né? Eu acho coach, eu super respeito, viu, gente? Eu falo nessa questão de coach no livro, eu super respeito o coach. Cara, coach é uma atividade assim, sabe? Por exemplo, você tem um conhecimento específico daquilo que funcionou, você vai passar. É isso, né? Sei lá. Coach lá em Brasília tem muito coach de concurso público. Eu passei para juiz, eu fiz fazendo assim, aí eles fazem, né? Acho que é um conhecimento ali. Coach nasceu disso, né? De mestre, de aprendizado. Olha, eu curso aqui. Agora, quando eles foram muito para psicologia, no sentido assim, a solução do seu problema é isso, aí você se perde, porque cada um, né? Não tem essa regra, esse que vai funcionar para todo mundo. Longe disso, né? Sim. Longe disso. Sim. E aí cria frustração. A frustração. E aí você vê lá no seu consultório as coisas aumentando. E o desprendimento de olhar um caso extremamente grave e às vezes uma pessoa com aquela coisinha pequenininha que o mundo desabou inteiro. Ah, isso é interessantíssimo. Você falou o exemplo dos chineses, né? Essa coisa de sofrimento é algo tão subjetivo assim, né? E é interessante isso, a dor é dor, assim, né? Dor é dor para cada um. Sabe assim? Tipo, não dá para julgar, né? Tem, sei lá, uma paciente que sofre porque não comprou uma roupa e tal, e tá em sofrimento mesmo do que alguém que perdeu um filho. Isso a gente lida no consultório, é isso. E aí, quem sou eu para dizer que essa dor é maior que essa não se compara a dor, gente. A gente faz muito isso, né? Assim, o leigo fala assim, ai, mas você está reclamando e as crianças com fome. Ai, o famoso tá reclamando de barriga cheia. Reclamando de barriga... Cara, para aquela pessoa, naquela construção, de onde ela veio, aquilo é relevante. Comparação é uma coisa muito limitada, né? E não dá para falar. Ai, a Rê enfrentou, né, o câncer dela de um jeito, cara, você tinha todo um embasamento, como foi para enfrentar desse jeito. Outra pessoa não vai ser. Não, e é até engraçado a história do câncer, porque eu enfrentei muito bem na força, Sim. No aprendizado, mas isso não significa que foi fácil. Sim. E quem olha de fora acha, Fala assim, nossa, ela olha, tirou de passou. letra. Não é exatamente isso, é algo que está por trás que é muito diferente. Sim. Mas também, em certa parte, assim, as pessoas estão mais ligadas à saúde mental, entendendo um pouco mais, procurando mais ajuda, conhecimento, mas cada vez mais elas também estão superficiais nas relações, né? O quanto as pessoas tentam entender, ou quanto as pessoas de fato perguntam, tudo bem? Querendo saber se está tudo bem, ou aquele tudo bem por educação, oi, tudo bem, né? Esse espaço de escuta, né? Assim mesmo, né? Como essa pessoa está mesmo, né? Assim, que ela... Interesse, né? Eu acho que a gente está até sem tempo para ter esse tipo de interesse genuíno, assim, né? De, peraí, como essa pessoa está mesmo, né? Nas amizades mesmo, né? A gente está nessa correria, realmente, é interessante. Agora, conviver com você é uma escola, é uma aula. Não, é verdade. Imagina, a gente troca tanto, eu recebo Porque, então, é uma troca, assim, mas eu admiro muito também a tua alegria, o teu jeito de viver a vida. Eu já te vi em momentos dificílimos. Sim, triste, dava pra perceber, mas ao mesmo tempo dando o seu melhor, sorrindo, dançando, parece que dando pro mundo o que você tem de melhor pra dar de presente ali o tempo todo. Gente, mas é interessantíssimo. Eu falo, caramba, eu admiro, pra voltar e falar, poxa, ela tá em sofrimento, eu sei, eu percebo, porque quem é amiga vê a vulnerabilidade ali, mas quem tá de fora não tava vendo, você tava dando o seu melhor ali. Interessante esse tipo de aprendizado de cada um, né? Minha família é muito... Você conheceu meus pais, Sim, né? Você vê que não vem... Gente, seus pais... Eles são, né? Eu vendo seus pais no lançamento do livro, os pais da Maria Cecília dançando, lindos, eles são fofos, assim, carinhosos. É isso. Super orgulhosos de você. Seu pai falando, gente. Ai, gente, mas essa que coisa base... doce. Mas é isso que eu tô dizendo, assim... Isso que eu acho interessante, né? A comparação. De onde você veio, né? Imagina um pai que valoriza o que você faz a vida inteira, né? Nossa, isso está muito legal, filha. Você faz isso bem. Isso falta tanto às vezes, né? Falta. Né? Assim, de muito, ter uma, muito. né? Do que você faz de bom, né? Que tá ali. Você vai ficando seguro, você vai ficando. Né? Isso faz muita diferença. Hoje, acho que assim, coloca um monte de atividade, coloca numa escola de sucesso para formar líderes.
verdade. Líderes prósperos, ricos e que tal. mais? Pois é. Com performance. E autoestima, com performance. E a autoestima dessas crianças muitas vezes está lá embaixo, porque está só buscando e o valor dela está ali, nesse padrão, né, Rê? Você só tem valor se estiver aqui, adaptado aqui nesse padrão. E o que ela fez ali sabe, como ela funciona, você valorizar a caminhada dela, né? Sabe, meu pai tinha muito essa coisa de não é resultado, assim, era assim, poxa, filho, mas você estudou tanto, dane-se, nota, não sei, sabe, assim, era muito sábio nesse sentido, né? Valorizar sua caminhada, não o resultado. Sim. Então, eu acho que isso marca a gente, né? Quando você fala assim, nossa, Cília, você consegue ser assim. As pessoas falam, nossa, você, né, consegue, mas isso também não vem do... É aprendizado, vem de um lugar, né? Tudo vem, né? De um lugar, Sim. né? Tudo bem. Se a gente puder fazer isso com as pessoas que a gente convive, né? De valorizar, de validar, isso né? Traz tanto, né? Traz. Chat, a gente tá chegando ao fim aqui. Eu quero já te convidar para o próximo, que tem muito assunto. Acho que saúde mental, eu sou uma defensora. Acho que a gente precisa falar cada vez mais. A gente precisa disseminar. Agora, Seu assim, livro, né? Obrigatório, menos regras. De verdade. Tô falando aqui, até porque fiz o prefácio também, né? Vou vender o meu peixe também, na brincadeira. Nossa, maravilhoso. Mas realmente, assim, para as pessoas viverem melhor, viverem mais leves e levarem esse exemplo do histórico profissional, técnico, da capacitação que a Maria Cecília tem, mas acima de tudo desse ser humano único que ela é, de querer compartilhar. Eu acho que esse caminho para as pessoas, porque você poderia muito bem estar lá no seu consultório, resolvendo as suas questões, enfim, acho que você transborda e quer levar isso para fora. Eu te admiro muito. Então, minha amiga, obrigada pela presença. Muito obrigada. Conte sempre comigo. Sempre. Seu olhar, assim, para a saúde mental, para a gente, realmente, assim, acrescenta muito, gente, muito no mundo, viu? Obrigada. Amo muito você, obrigada. Sigam a Maria Cecília, ela é demais. Eu acho muito legal porque ela é super divertida, super descolada, enfim, mas ela é mega respeitada na psiquiatria. Então, essa mulher é também menos regras, que nem eu, a executiva rainha de bateria, ela também. É a psiquiatra respeitada e é aquela que tá menos regras, curtindo a vida. Obrigada, amiga. Amei estar aqui. Também. Obrigada. Toda a generosidade, toda a sensibilidade. Obrigada. Linda. Obrigada.